eles depois fossem comidos nas arenas pelos leões. E um escritor, inclusive um escritor romano, que se chamava Heráclito, ele dizia que Éfeso era a cidade da luz, ou a luz da Ásia. Então, esse escritor, ele mesmo chorava pela cidade, porque ele dizia o seguinte, que o tempo que ele estava, ele não acostumava, ou como ele não podia acreditar de quão era degenerado, quão corrupto estava aquela cidade. E Éfeso foi uma cidade onde Paulo, durante as viagens, ele passou mais tempo. Ele passou cerca de 3 anos ali naquela cidade, evangelizando durante o seu ministério. E por ali também passou Timóteo, que foi um grande bispo ali para aquela cidade. Também Áquila, Priscila, Apolo e mais tarde João. E segundo alguns estudiosos, aquela cidade, depois de 40 anos a ser fundada, aquela cidade, ela caiu. Durante 40 anos, após a sua fundação, a cidade foi totalmente corrompida diante de Deus. 40 anos. A segunda geração daquela cidade já não poderia mais desfrutar com tanta intensidade o mover de Deus, devido à sua corrupção, devido à sua degeneração diante dos conceitos divinos. E quando nós vemos esse capítulo, logo no início nós podemos observar o poder de Deus na sua onisciência, na sua onipresença e na sua onipotência, porque ele conhecia aquela cidade por completo. Ele não conhecia aquela cidade simplesmente por partes, ou algumas partes sim e outras não, mas ele conhecia por completo aquela cidade. E ele mesmo diz: eu sei ao seu respeito. Isso quer dizer que não há nada, queridos, que façamos ou deixamos de fazer passa despercebido aos olhos do Senhor. Nada que eu e você façamos ou deixamos de fazer passa despercebido aos olhos do Senhor. Então, o que acontece aqui é que Deus, Ele tem o controle de todas as situações, porque Ele mesmo, ao se apresentar por Moisés, Ele disse: diga ao povo, diga ao faraó, que eu sou. Eu sou. E sem Ele, queridos, nada subsiste. É o que nos diz em João 1:3. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Sem Ele, nada do que existe teria sido feito. Em Salmo 19:1 nos diz o seguinte: os céus declaram a glória de Deus, e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Ele é o alfa e o ômega, princípio e o fim. Tudo está sob o seu controle. Tudo está em suas mãos. E quando nós vemos e deparamos com essa situação, nós vemos algumas características escritas pelo próprio Deus a respeito da igreja de Éfeso, que foram as suas obras, o trabalho e sua paciência. E essas palavras, elas são interessantes porque a palavra empregada aqui é obra. Mas o que a gente pode ver, dando uma estudada melhor a respeito desse texto, que o seu significado é um pouco mais amplo do que nós estamos acostumados. Não é somente destinado a algumas coisas,
ou algumas boas ações, mas serve para descrever todo comportamento e maneira de viver. As boas obras também incluem, nesse caso específico aqui, a firme oposição contra os falsos mestres que tinham surgido naquela cidade. E o interessante é que Éfeso conhecia muito bem, e ela não deixava que os falsos mestres pudessem aproveitar da situação e com suas teologias ou pseudo-teologias infiltrarem nos ensinos da igreja. A igreja também sabia muito bem distinguir quem eram os falsos e os verdadeiros mestres. E uma segunda palavra que nós vemos aqui é sobre trabalho. Trabalho também é um termo muito forte. E segundo um comentarista, Barclay, trabalho não é um simples esforço, como nós conhecemos, mas é suar, ficar exausto. O tipo de labuta que suga toda a energia e mente que o homem possui. E a terceira palavra é a paciência. A paciência, o significado também é ainda mais profundo. E vendo esse comentarista, Barclay, ele também comenta que a paciência não é aceitar simplesmente as coisas ou se curvar ou curvar a cabeça quando as preocupações aparecem. Mas a paciência, queridos, no seu sentido real e nesse momento aqui, significa bravura, coragem em aceitar o sofrimento, privações, perdas, transformações ou perdas que se transformam graça e glória. A igreja de Éfeso teve também um destaque considerável por sua pureza doutrinária. Mas quando nós lemos esses versículos da palavra de Deus, nós nos deparamos de forma drástica o declínio de uma igreja. Nós nos deparamos com uma situação totalmente adversa daquilo que nós podemos ver diante dessa situação. O declínio primitivo desse povo. E o que nós vemos, queridos, em meio a tudo isso, em meio ao zelo, a igreja de Éfeso teve uma grande queda, um grande fracasso, porque deixou o seu primeiro amor. Em meio a todo esse zelo, em meio a todo esse contexto, em meio a toda essa trajetória, Éfeso esqueceu o seu primeiro amor. Daí nós podemos perguntar: por que não experimentamos ou vivenciamos um verdadeiro avivamento genuíno? Por que não experimentamos? Eu me lembro que uma de suas mensagens, nosso querido saudoso pastor Davi Baeta, ele falando também à igreja sobre avivamento, eu achei interessante que ele frisou uma palavra, e avivamento no conceito é reinício, voltar a buscar a verdade de Deus, não só um modismo, não só viver apenas de um modismo, mas voltar e buscar o verdadeiro Deus. Daí eu posso dizer, diante da amada igreja: acorda, igreja, acorda. Precisamos acordar para esse novo tempo. Precisamos buscar na nossa vida, dia após dia, esse avivamento. E ao longo da história, nós também deparamos com algumas situações. E é interessante essas situações de avivamentos que norteou o mundo. E um desses foram os morávios. Os morávios eram de uma região
conhecida, a região tcheca, que começou no século XIV. E os morávios tiraram de seu brado de guerra: conquistar o cordeiro que foi morto, a recompensa dos seus sofrimentos. E o emblema para eles, ou da igreja na época, era o Cordeiro de Deus, com a bandeira da vitória, cercado pela inscrição, onde dizia: o nosso Cordeiro já conquistou, vamos segui-lo. Vamos segui-lo. E com todo aqueles que amam a Deus, eles também sofreram consequências nas suas vidas. Eles foram expulsos das suas pátrias durante a guerra de 30 anos e espalharam-se pela região de toda a Europa. Em meio à perseguição, em meio à tribulação que eles vinham passando, eles foram divididos e foram espalhados por toda a Europa. E um ano terrível na vida daqueles irmãos, eles perderam 15 irmãos que foram decapitados. E esse dia foi chamado de Dia de Sangue. Muitos crentes foram mandados para as minas ou masmorras, igrejas foram fechadas, escolas destruídas, bíblias, inários foram totalmente queimados. Aos poucos, ou os remanescentes que ficaram, ou que continuaram a realizar suas funções religiosas, em segredo, eles oravam e oravam continuamente. E um bispo dessa região, ele escreveu o seguinte: houve já em toda a história da igreja uma reunião de oração tão extraordinária como esta, que começando em 1727, continuou 24 horas por dia, durante 100 anos. Imagine, durante 100 anos, aquela comunidade, aquele povo, orava incessantemente 24 horas por dia. E o mais interessante dessa história é que, inclusive, as crianças participavam dessa oração. Ninguém ficou de fora, porque eles oravam. E o Espírito Santo movia de forma poderosamente aquele povo. Nós conhecemos um outro homem também, que a história conta, que foi George Whitefield, que pregava para as multidões ao ar livre. E esse moço, ele pregava ao ar livre porque as igrejas não o aceitavam. As igrejas da Inglaterra, no século XVIII, não o recebiam, por causa da forma que ele pregava, de forma com entusiasmo, com alegria, com fervor. E ele, aos 23 anos, no seu sermão, assustou a Inglaterra, porque ele revolucionou aquele país com os seus sermões, e de forma tão incisiva e de forma com todo entusiasmo, com toda alegria, ele pôde transformar e ajudar aquele povo. Mas ele também não deixou de viver as suas perseguições. Ele, por repetidas vezes, ele teve que pregar fora da igreja, porque dentro da igreja também ele era perseguido. E com sua pregação tão apaixonada, ser muito diferente daquilo que os outros vinham pregando. E esse homem de Deus chegou a ser também apedrejado pelas pessoas, foi espancado a pauladas por muitas pessoas. E durante a sua
pregação, mesmo pregando para multidões, 5.000, 10.000 pessoas, ele ainda assim era muito perseguido, mas nada podia conter aquela mensagem, nada podia conter o mover do Espírito Santo na vida daquele homem para com aquela comunidade. E uma de suas frases interessantes, ele fala o seguinte: muitos têm Cristo em suas mentes, mas não têm Cristo em seu coração. Muitos têm Cristo em suas mentes, mas não têm Cristo em seu coração. Sabe o que acontece, queridos? Nós conhecemos algumas doutrinas, cantamos até alguns hinos, levantamos as nossas mãos, até recitamos alguns versículos, mas o nosso coração está muito distante daquilo que Deus quer para a nossa vida. E nós nos esquecemos muitas vezes do primeiro amor. Nós nos esquecemos muitas vezes do primeiro amor. Um outro personagem, John Wesley, ele, em uma de suas frases, ele fala o seguinte: eu considero todo mundo como minha paróquia. Em qualquer parte que eu esteja, eu considero que é certo, correto, e o meu sagrado deve declarar a todos que estejam dispostos a ouvir as boas novas de salvação. As boas novas de salvação. E ele diz mais: dai-me 100 homens que nada temam senão o pecado, e que nada deseja senão a Deus, e eu abalarei o mundo. Dá-me 100 homens que temam apenas o pecado, que estejam dispostos a enfrentar o pecado, abrir mão do seu eu, como diz a palavra, e eu abalarei o mundo. 100 homens, 100 vidas. Temos magoado, queridos, o Espírito Santo de Deus. Temos magoado muitas vezes o Espírito Santo de Deus. Martin Lloyd Jones também diz: o mundo está ansioso para reconhecer a voz do homem e a voz de Deus. O mundo está ansioso para reconhecer a voz do homem e a voz de Deus. E sabe o que eu vejo nos nossos dias? Sabe o que eu percebo nos nossos dias? Que o problema é que a nossa referência espiritual, ela está tão confusa e tão dispersa, e que muitas vezes há tantos ruídos, que hoje parece que nem mesmo as nossas igrejas conseguem distinguir o que mais é a voz do homem e o que mais é a voz de Deus. A gente não consegue mais compreender se é Deus que está falando ou se é o homem que está falando. Nós confundimos muitas vezes. Nós deixamos a voz de Deus e seguimos o homem. Não compreendemos muitas vezes quem realmente está falando. Queridos, ninguém nasce avivado. Avivamento não é um dom. Ninguém na face da terra tem o dom de avivamento. Alguns têm o dom de tocar, outros têm dons para dançar, outros para pregar, para ensinar e tantas outras coisas. Mas avivamento parte de alguém que entende que isso é uma busca. Se não fosse assim, o próprio Deus não diria: sede santos, porque eu sou santo. Ele falaria para mim e para você: você já é santo, fique tranquilo. Meu Espírito já está em você, fique sossegado. Então vá embora. Não. Sede santos, busque a santidade, porque eu sou santo. A santidade, queridos, o avivamento, é o nosso alvo. Precisa ser a nossa meta.
precisa ser o nosso objetivo, e é algo a ser conquistado, algo a ser conquistado. Isso nós fazemos dia após dia, e como nós somos tentados nos nossos dias, como nós somos perseguidos todos os dias, todas as manhãs, quando nós acordamos, parece que nós já acordamos elétricos. Tem gente que já coloca na agenda, né? Eu tenho que fazer isso, amanhã eu não posso perder, amanhã eu tenho que fazer isso, aquilo, e nós já acordamos já pilhados, como diz a moçada aí, já na correria, e nos esquecemos, logo pela manhã, mesmo agradecer ao Senhor pela noite que nós passamos, pelo cuidado que Deus teve conosco durante a madrugada. E dia após dia, queridos, nós precisamos buscar esse avivamento. E o que temos visto é que as coisas estão invertendo. O modelo espiritual dos grandes avivamentos era da seguinte forma, preste atenção, quando a gente escuta essas histórias, quando nós podemos estudar um pouco mais a respeito desses avivamentos, o que nós vemos é o seguinte: primeiro, o povo sofria, orava, buscava a presença de Deus, aí vinha o fogo do Espírito, ardia o coração daquelas pessoas, elas ficavam cheias do Espírito de Deus, e com isso, em meio às perseguições, elas não desanimavam, se sentiam ainda mais impulsionadas a fazer a obra de Deus e a buscar vidas para serem salvas. Ficavam ainda mais firmes, mais fortalecidas, mais resistentes, na total dependência de Deus. E aí sabe o que acontecia? O sobrenatural de Deus vinha sobre aquele povo. Deus agia de forma sobrenatural na vida daquele povo. E aí sim, surgia o verdadeiro avivamento na vida daquele povo. E aí, queridos, ninguém poderia segurar. Nem o mais poderoso exército poderia segurar aquele povo, nem os reis, e nem o inferno poderia segurar aquele povo, porque o povo estava cheio do poder de Deus. O povo estava cheio do poder de Deus. E onde havia a cachaça, a embriaguez, não mais havia. Onde havia promiscuidade, o lugar se tornava santo. Onde antes haviam jogos, músicas boêmias, passava a ser um lugar santo de adoração ao Deus Todo-Poderoso. Onde antes havia pornografia, passava a existir a leitura da Bíblia, e Deus ia agindo na vida daquele povo, e os cristãos podiam experimentar o derramar de Deus na vida deles. Em meio àquela situação, isso não quer dizer que as perseguições acabavam, que as perseguições cessavam, mas com essa visão, com essa busca, o povo queria sempre mais e mais de Deus. Enquanto o povo se dividia, enquanto o povo se dispersava pelas perseguições, quanto mais ele se dividia, eles se multiplicavam, porque no coração deles
ardia. O avivamento genuíno. E hoje, queridos, a impressão que nós vemos é que as coisas se inverteram. Sabe o que acontece nos nossos dias? É que, primeiro, o povo já quer ser avivado. O povo já quer ser cheio do Espírito Santo. Ele lê um pouquinho da Bíblia, já quer se tornar o mais santo. Vem em uma reunião de oração, ele já acha que ele é muito santo, que ele já está preparado para tudo. Já quer fazer maravilhas e prodígios. Já quer fazer acontecer. E queridos, se der tempo para orar, porque a vida é muito corrida, aí pode ser que aconteça. Muitos afazeres, muitas coisas, sofrimento, perseguição, isso nem pensar. Aí a gente já começa com os chavões que a gente conhece. Está amarrado. Perseguição, Deus me livre. Inimigo, debaixo dos meus pés. Está amarrado. Porque as coisas, elas se inverteram. E uma das artimanhas de Satanás, nos dias de hoje, é justamente confundir a igreja, cegar o entendimento, tirar o foco, usando o mesmo truque que foi usado há muito tempo atrás, no Jardim do Éden, com Adão e Eva. Em 2 Coríntios, no capítulo 4, no versículo 4, nos diz o seguinte: nos quais o Deus desse século cegou os entendimentos dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. O Deus desse século, queridos, tem cegado não só os incrédulos, mas também de forma sorrateira, tem cegado as nossas igrejas. Tem entrado de forma sorrateira, como sem a gente perceber, cegado as nossas igrejas. Hernandes Dias Lopes, em um de seus comentários, ele diz o seguinte, que a igreja, em nossos dias, ela não quer mais pensar, ela quer sentir. Vocês já perceberam isso? A igreja não quer mais pensar, a igreja quer sentir. Algumas vezes eu já ouvi falar, e aí, como é que foi o culto? Foi benção demais, só vitória, só maravilha. Eu senti um arrepio, do fim da cabeça até a ponta do pé, maravilhas, né? Senti, né? Às vezes a gente esquece de falar, Deus falou meu coração, e a partir de hoje, eu vou ser um crente diferente. A gente esquece de falar, aquele louvor falou meu coração de forma diferente hoje, de tal forma, que a partir de hoje, aquilo que eu fazia, não vou fazer mais. Nós deixamos de pensar, nós deixamos de ir para a palavra de Deus, estudar aquilo que Deus quer falar ao nosso coração. A gente pega uma frase ali, outra frase aqui, outra colar, e a gente vai vivendo, e a gente acha que a gente sabe Bíblia, e quando a gente menos pensa, de forma sorrateira, Satanás entra e puxa o nosso tapete e nós caímos. Queridos, uma outra artimanha de Satanás em nossos dias é fazer de Jesus um curandeiro. Fazer de Jesus um curandeiro. Ou alguém que faça os nossos desejos e nos sirva quando nós precisamos. Se nós precisamos de Jesus, de Deus, então esse é o momento. Se não, fica aí, Senhor, e eu vou viver minha vida. É assim. E deixa a vida me levar, vida leva eu. E assim nós caminhamos. E fazemos
de Jesus algo que Ele não é, nunca foi e nunca será. E mais uma vez encontramos a inversão de valores. E para que a gente perceba, queridos, essa situação, milagre nunca foi parâmetro para medir a fé ou uma conversão. Precisamos entender isso, precisamos ter na nossa cabeça. Milagre nunca foi um parâmetro para medir a nossa fé ou a conversão. Quer alguns exemplos? Vamos lá. Se milagre fosse parâmetro para medir a fé ou conversão, primeiro, Faraó e todo o Egito teriam fé em Deus e salvaria. Só ali tiveram 10 ou 9. Só ali. E de forma contínua. E se milagre fosse parâmetro, Faraó e todo mundo teria ali, certamente, se convertido. E tem mais. Quer um outro exemplo? Elias, quando desafiou os 400 profetas só de Baal, após acontecer tudo aquilo que os irmãos já sabem, o fogo descendo, pelo menos não se tem relato de que uma vida se converteu naquele momento. Aqueles que estavam do profeta de Baal continuaram e foram mortos. Aqueles que estavam com Deus de Elias também continuaram. Pelo menos a Bíblia não relata ninguém que se converteu diante daquele milagre, diante daquilo. Os que eram incrédulos continuavam incrédulos. Tanto tempo, querido, se passou durante todo aquele trajeto até chegar aos nossos dias. E o que me impressiona é que parece que nada mudou. A situação é a mesma. E nós estamos vivendo da mesma forma. Nada mesmo, porque o mundo ainda continua atrás de milagres. E para a nossa tribulação, para a minha tribulação e para a sua tribulação, até os nossos grupos denominados cristãos. Quando nós estamos com dificuldades, quando nós estamos com problemas, como nós corremos atrás de Deus? Como nós corremos atrás de Jesus? Como nós corremos atrás dos milagres? Da cura, da multiplicação disso ou daquilo. E queridos, um grande avivamento que nós vemos na palavra de Deus foi com Jonas em Nínive. Em apenas um dia, numa palavra simples de salvação, toda aquela cidade se converteu. E o que me impressiona é que não só o povo experimentou do avivamento, da salvação, do mover de Deus ali naquele lugar. No capítulo 3 de Jonas, até o rei daquela cidade se prostrou diante daquela mensagem. Ele tirou as suas vestes reais, se vestiu de pano de saco, se prostrou de forma humilde e fez um decreto para todo o povo, inclusive até para os animais, um jejum para todo o povo, inclusive para os animais. Em João no capítulo 6, dos versículos 67, Jesus faz uma pergunta, e essa pergunta é crucial para aquelas pessoas que estavam em sua volta. Jesus faz a pergunta da seguinte forma para os discípulos: queres vós também retirar-vos? Esta foi a pergunta. Queres vós também retirar-vos? E esta é a mesma pergunta que Jesus faz também para nós.
Queres vós também retirar-vos? Não estão satisfeitos? O que vocês querem? Vocês querem retroceder? E mesmo diante, queridos, de um caos, Deus oferece ao povo de Éfeso uma chance para se levantar, uma chance para se reerguer. E segundo as orientações do próprio Deus para aquele povo, Ele diz para eles o seguinte: lembra-te, pois, de onde caíste, e arrepende-te, e pratica as primeiras obras. O povo precisava se lembrar, precisava puxar da sua memória como Deus agia de forma poderosa quando eles estavam em sintonia com Deus. E sabe o que às vezes me lembra, queridos? É que às vezes nós não puxamos da nossa memória como Deus agia na nossa vida quando nós o aceitamos. Sabe o que acontece muitas vezes? É que quando nós aceitamos a Jesus como nosso suficiente Salvador, nós temos aquela paixão, aquele ardor, aquele desprendimento. Não, vamos ganhar almas, vamos viver para o Senhor, vamos orar, vamos ler a Bíblia. Aí passa um mês, passa 6 meses, aí você vai conversar com o irmão que já está há mais tempo na vida cristã, na caminhada, e você começa a ficar empolgado, animado, e chega para o irmão: estou lendo a Bíblia, estou orando, estou jejuando, e o irmão fica olhando para você assim, meio sem entender. Irmão que já tem 5 anos, 10 anos, 15 anos, e ouvindo, e você naquele ardor, naquela empolgação fala, e no final da história, muitas vezes, 10 anos de igreja, 15 anos, tem uns que já tem até cargo, fala: ih, meu irmão, é assim mesmo, é assim mesmo. No início eu era assim, agora estou muito diferente. O tempo vai passando, e o que parece é que nós nos acostumamos com as coisas de Deus. Nós não vivenciamos mais Deus como nós vivenciávamos no nosso primeiro amor. Precisamos nos lembrar, queridos, puxar na nossa memória. Precisamos puxar em nossa memória. O povo precisava tomar a consciência do seu pecado, do tamanho do erro que havia cometido, do buraco que eles tinham cavado para a vida deles. Eles precisavam também se arrepender, assumir a culpa, sem jogar a culpa para o outro. Sabe o que acontece? Na nossa vida, muitas vezes é isso. Jogamos a culpa sempre para o outro. E eles precisavam assumir o erro. Eu errei, a culpa é minha. Eu não preciso me justificar, porque o erro foi meu. Eu preciso me arrepender. A praticar as primeiras obras, que são as obras que foram deixadas de lado e agora poderiam ser novamente realizadas a partir da comunhão restabelecida com Cristo. E quantas vezes, queridos, quantas vezes precisamos trazer à nossa memória o nosso primeiro amor? E eu queria concluir dizendo da seguinte forma: lembremos do nosso primeiro amor. Lembremos do nosso primeiro amor. Nos arrependamos, queridos, não de forma simplesmente emocional. Arrependimento não é emoção, arrependimento é decisão. E quando você arrepende, você decide a fazer ou não fazer mais aquilo. Precisamos nos arrepender.
nos humilhar e praticar as primeiras obras. E finalizo dizendo o seguinte: aquilo que o próprio Deus disse ao povo de Éfeso: volte ao seu primeiro amor. Volte ao seu primeiro amor. Não há tempo a perder, pois estou para remover a sua luz. Eu estou para remover a sua luz. Volte a seu primeiro amor. Ainda dá tempo, queridos. Ainda temos tempo de retornar ao nosso primeiro amor e experimentar um verdadeiro e genuíno avivamento. Curve a sua cabeça nesse momento. Essa manhã é uma manhã de decisão. É uma manhã de arrependimento. É uma manhã de avivamento. E você escolhe o avivamento ou não. Você decide o que você vai querer para a sua vida espiritual. E esse é o momento de você colocar diante do Senhor a sua vida. Eu não sei, eu não conheço, o pastor Arlênio também não conhece o que passa no seu dia a dia, o que você está vivendo, como tem sido na sua casa, como tem sido na sua escola, como tem sido na sua empresa, na sua faculdade, como tem sido o seu namoro, o seu noivado. Mas Deus sabe, Deus conhece o seu coração. Os olhos do Senhor estão sobre você 24 horas. E Deus é um Deus que não dorme. Deus é um Deus que podemos esconder alguma coisa, mas é um Deus que sonda o nosso coração. Mas é um Deus também que não está aqui para acusar. Não é um Deus que está aqui para colocar o dedo em riste e nos acusar, mas Ele está de braços abertos, falando para cada um de nós nessa manhã: arrepende-te, ainda há tempo, ainda há tempo, ainda há tempo, ainda há tempo. Nós vamos cantar esse cântico como uma expressão daquilo que nós queremos. Eu quero voltar ao primeiro amor, Senhor. Assim como aquele povo escutou o alerta do Senhor, eu quero voltar ao primeiro amor. Conceitos e valores, eu quero reconstruir. Vou regressar ao caminho, vou ver as primeiras obras, Senhor. Eu me arrependo, Senhor, me arrependo, Senhor, me arrependo, Senhor.
ouvir você nessa manhã não é se você está numa célula, se você tem algum cargo, ou quanto tempo que você tem de igreja, mas se você precisa arrepender, se você está com a vida que não condiz aquilo que Deus quer de você, que você saia do seu lugar agora, que venha ao altar do Senhor em nome de Jesus, e não perca tempo, levante agora em nome de Jesus. Você que está na galeria também, que me escutou, que você venha no altar e coloca: Deus, eu estou colocando a minha vida diante do Senhor, eu não quero ser mais a mesma pessoa, eu quero fazer algo agora diferente, eu quero experimentar o avivamento do Senhor de verdade, de forma genuína, em nome de Jesus. Eu queria que você se levantasse nesse momento, em nome de Jesus. Enquanto estivermos cantando, você terá a oportunidade assim de levantar. Amém. Deus abençoe. Amém. Se Deus está dizendo a você, queridos, amém, Deus abençoe, não endureça o seu coração, não questione o Espírito Santo de Deus, mas se coloque diante do Senhor. Fala: Deus, eu estou disposto. Eu não sei o que vai acontecer na minha vida, mas eu estou disposto. Amém, 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 amém. Tenha coragem, tenha coragem. O Espírito Santo de Deus está aqui, queridos. Não endureça o seu coração. Em nome de Jesus. Enquanto estivermos cantando, você poderá ficar de pé e se colocar: Deus, eu estou aqui, eu estou aqui, eu estou aqui. Quero voltar ao início de tudo, encontrar-me contigo, Senhor. Quero rever meus conceitos e valores. Eu quero reconstruir. Vou regressar ao caminho, vou ver as primeiras obras, Senhor. Eu me arrependo, Senhor, me arrependo, Senhor, me arrependo, Senhor. Eu quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor. Eu quero voltar a Deus. Eu quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor. Eu quero voltar a Deus. Eu quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor. Eu quero voltar a Deus. Pastor Arlênio, ore por essas vidas. Amado Deus, obrigado pela Tua palavra, exposta de maneira tão ousada e corajosa, que desafia nosso coração, nossa vida, a estarmos no Teu altar, para um recomeço. E, Senhor, é isso que nós desejamos, um novo começo contigo, uma nova caminhada ao Teu lado, vivendo em paz na Tua presença.
sendo conduzidos pelo Teu Espírito e sendo instrumentos em Tuas mãos. Dá-nos, por favor, Tua bênção, Pai, e leva-nos ao centro da Tua vontade. É a nossa oração e nós a fazemos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Vamos ficar todos de pé, irmãos, por favor. Nós vamos encerrar o culto nesta manhã, mas eu quero dar um presente para você. Você que tem automóvel, você que tem motocicleta, nós mandamos fazer esses logos da igreja, né? Adesivos, logos da igreja. Você pode retirar no seu, lá no nosso hall, com o pessoal da nossa recepção, colar aí no seu automóvel, na sua bicicleta, motocicleta, e você pode levar. Vamos orar. Sadson, muito obrigado. Deus abençoe sua vida. Flávia, Deus abençoe a vida desse casal, dessa família. Logo mais à noite eles estarão conosco fazendo toda a parte de louvor e música dos cultos à noite. Senhor, leva-nos em paz, amparados, protegidos e guardados por Ti. Dá-nos um domingo na Tua presença, Senhor, em família. E logo mais, quando retornarmos à Tua casa, Senhor, que seja noite de festa, noite de salvação, noite na Tua presença. Que o amor de Deus, o Pai, a graça bendita do Filho Jesus e as consolações do Santo Espírito sejam com todos reunidos aqui, desde agora e para todos sempre. Amém, amém. Bom domingo, Deus abençoe você.